Mudam de céu, não de espírito, os que transpõem o mar. Horácio disse isso meio século antes de Cristo, porque migrar de uma terra para outra é algo mais antigo do que a civilização. Atualmente, os motivos nem sempre têm a ver com adversidades, mas para quem fica e para quem vai, essa história de mudar de céu, ir para outra cidade ou outro país, ainda exige uma dose de coragem. Hoje a gente conversa sobre emigrantes e imigrantes com a colombiana Carolina Virgües, que está no Brasil há 35 anos, e com a Marina Pagel Ferreira, gaúcha que vive no Rio de Janeiro desde 2011. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Começo com uma colombiana que já está mais para brasileira até, né? Isso. O que te trouxe para o Brasil, Carolina? Nossa, não sei. E o que te segurou aqui, né? Me segurou o teatro. Eu vim aqui, cheguei muito nova, cheguei com 18 anos de idade. Nossa, tenho aqui mais tempo agora no Brasil do que Colômbia. É claro que o lugar onde você nasce, o seu chip está ali com todas as informações de tudo, formação, educação, religião, etc. Mas você chegando aos 18 anos num outro país completamente diferente do seu, porque era. Agora com a globalização as coisas estão um pouco mais muito mais conectadas, mas na época era mais distante. É uma diferença cultural enorme. E eu estou aqui há 36 anos, ou seja, isso significa que minha formação toda de teatro, que é a minha área, que é a minha paixão, a minha vida, ela foi feita toda aqui. Então, os meus professores e tudo que eu aprendi vem do Brasil. Então, sou meio colombiana, meio brasileira. Quase sem sotaque já, né? Falando português. Só trazer a Marina aqui para a nossa conversa. Marina, o que não falta é gaúcho no Rio de Janeiro, né? O que te trouxe para cá? Então, eu vim por motivações profissionais, vim para cá com 24 anos. A grande questão era, chegou um ponto em Porto Alegre em que eu senti que eu precisava de outras coisas, ter outras experiências nessa área de comunicação, que é minha área de atuação. Então, eu queria expandir um pouco mais os horizontes, queria entender um pouco melhor, enfim, me desenvolver profissionalmente. Achei que seria O que você deixou lá para trás em Porto Alegre? Então, família, como é que eles reagiram? Exatamente, eu vim sozinha, obviamente, eu tive apoio da família, eles me incentivaram bastante, mas ficou tudo lá, todos os amigos, toda a família. Mas aqui encontrei essa outra comunidade gaúcha que acabou me acolhendo super bem e que hoje em dia eu já me sinto em casa, mais acho que aqui no Rio do que lá em Porto Alegre. Isso é legal também, né? Porque quando você chega em outro lugar, parece que assim, o fato da pessoa ser da mesma região que você fortalece muito esses laços. Talvez lá vocês nem se identificassem tanto, Total. né? Não, pois é, uma questão, essa aí bem interessante que você está falando, porque comigo aconteceu um fenômeno meio contrário a isso. Por exemplo, eu cheguei aqui, como eu vinha para ser atriz, o que acontece? Eu tinha que pelo menos falar a língua, né? Eu sei que eu falo com sotaque, mas pelo menos. Com 18 anos você não pensa. Então eu vim para um lugar onde eu não conhecia ninguém, não tinha língua para ser atriz. É uma coisa muito louca, porque eu comecei a não me relacionar com gente da América Latina, hispânica, e eu comecei a só me relacionar com brasileiros. Eu precisava fazer isso. E fiz isso durante muitos anos, uns 20, 30 anos. Para eu poder estar totalmente em contato com... Porque quando você fala em teatro, você é um filtro, né? Então, eu precisava ser brasileira também. E acabei deixando de lado a língua, a minha, entre aspas, cultura, e eu entrei totalmente no que seria a cultura brasileira. Depois de um tempo, já quando eu fiz 40 anos, aí começa a voltar o filme. Aí eu tive que voltar para o início de tudo e voltei para a minha língua, para a minha casa, para a minha terra. Agora sim, depois dos 40 anos, você já pode voltar a ser você mesma. Para as raízes, né? Você Agora, volta. Provavelmente você trabalhando, você consegue até dominar o sotaque, ou não? Porque Bom, eu estou improvisando agora, né? Como eu estou improvisando, sai com sotaque. Fica tranquila, mais relaxada. Vai relaxando e vai na emoção, porque eu estou emocionada agora. Está saindo, então, e eu estou improvisando. Então, aí aparece um pouco da raiz lá atrás. Mas quando eu estou no palco, por exemplo, no teatro, quando você tem um texto, entre aspas, decorado, você tem tempo de você ir trabalhando a musicalidade da língua, de você ficar à vontade dentro dela. Vocês lembram de alguma pegadinha, assim, de expressões que sejam diferentes e que, de repente... Tem várias coisas que a gente tem que adaptar. A primeira adaptação que eu fiz quando eu vim para cá foi a questão do tu e o você.
porque no Sul não se usa você, é sempre tu, e é a forma como formalmente a gente conversa. Então, é muito engraçado, porque aqui parece uma coisa muito mais informal, talvez se fala mais com os amigos, não numa reunião de trabalho, não para um cliente, né? Então, é uma adaptação que a gente teve que fazer. E sem falar de outras coisas. Por exemplo, lá a gente fala lomba, que é a ladeira. Ainda então, bem que você me disse o que é. Quando a gente começava... Eu moro numa ladeira, então, tem que subir a lomba. Mas o que é isso, né? Mas aí a linguagem daqui te surpreendeu? Alguma expressão específica, assim? Agora não me vem nada em específico. Que já naturalizou, provavelmente, né? Você nem lembra. E olha que dentro do próprio país, né? Lógico, o Brasil é um país enorme, foi, gigante. Carolina? Mas assim, aconteceram coisas até, tipo, engraçadas, né? Porque assim, como eu vinha estudar teatro, o meu mundo se reduzia à escola de teatro, sabe? Então, lá eu me lembro que eu ouvi a expressão do neguinho, sabe? Neguinho é fogo, neguinho faz isso, neguinho fura a fila, neguinho... E eu comecei a achar que esse neguinho era alguém da escola. E comecei a ficar com medo desse neguinho, e tal. E porque neguinho costuma fazer essas coisas, costuma, né, abrir as coisas dos outros. Eu, gente, quem será essa pessoa? E passou o tempo, eu não conhecia ninguém. Uma vez eu conheci um casal de advogados, saí para tomar um chopp com eles, não sei o quê. E aí, não, porque neguinho... Eu falei, não, peraí, vocês conhecem esse cara? Assim, como assim? Não, esse cara estuda na escola, só que eu não sei quem é. Aí eles, não, Carol, neguinho não é ninguém. Neguinho é uma pessoa que faz tudo isso. Eu fiquei chocada, porque para mim era uma entidade. Era alguém, né? Então, assim, o que eu achei curioso é que, assim, estava falando com o César agora vindo para cá, que aqui, pelo que eu sei das estatísticas, mais de 50% da população do Brasil é negra, né? Então, justamente num país onde mais da metade da população é negra, escolhe-se a figura do negro para fazer esse tipo de coisa, o que faz trapaça. Como é que pode, né? E aí eu me lembrei também que na Colômbia, onde todos somos índios, quem faz esse papel é o índio. Então, lá não é o neguinho, é um índio. Assim, como é que é esse link com a família hoje? Eu acredito que para você seja 1000 vezes mais fácil. Agora, para a Carolina, como é que foi? Não, dificílimo, né? Ainda? Porque agora, sim, você tem Skype, tem e-mail, tem internet. E assim, eu vim para cá... E Brasil tem uma coisa de ficou um pouco isolado. América Latina, a gente tem uma troca. E aí, Brasil era uma coisa meio separada, assim. Então, eu vim para cá, aquele choque de culturas e tudo isso. Então, era difícil lidar com tudo isso, e mais chegando numa escola de teatro, tá? Então, foi difícil. Minha comunicação com minha família era através de cartas. Imagina, uma carta demorava 15 dias, sabe? Ficava sem ouvir a voz dos meus pais muito tempo. Então, isso faz uma diferença. Ela te obriga, de alguma maneira, a você entrar na cultura do outro país. Eu me sinto também meio aqui. Encontrar outra família, né? Uma segunda família adotiva, né? Te obriga. Agora, Marina, qual é a frequência com que você se comunica lá com a sua família hoje? Não, para mim é muito simples, né? É fluido hoje, né? Exatamente. Tem o celular ali que a gente consegue comunicar na hora o que está acontecendo. Antes de vir para cá, avisei minha mãe que estava vindo. Então, isso é legal, porque acaba... a gente se desconecta fisicamente, mas online a gente está sempre mantendo esse contato, né? Saudade muda um pouco a definição de saudade talvez esteja até mudando, né? Vira um outro tipo de saudade, claro que a gente né? Física. Sente, exatamente. O abraço, de comemorar junto alguma conquista, enfim, esse tipo de coisa. É claro que às vezes a gente fica... Ou um casamento que tem dos amigos lá, que está todo mundo reunido. Esse tipo de coisa, obviamente, a gente sente falta, e que essa troca online ela não consegue tomar esse lugar, né? Então, isso faz falta. Mas, assim, também com a facilidade que a gente tem para viajar, os preços hoje que conseguem, que as companhias aéreas, enfim... Está bem diferente, né? A gente, inclusive, foi ver na prática como é que funciona isso, essa questão da internet, essa facilitação toda. Então, já fazer um intervalo rapidinho e, na volta, você vai conhecer a Karine, que está na Holanda, e os pais dela, que ficaram no Brasil. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre emigrantes e imigrantes. Agora você vai conhecer a Karine, que está na Holanda, e os pais dela, que ainda vivem aqui no Brasil.
Karine é uma carioca de 33 anos que nutriu o sonho de se especializar fora do país. Em 2007, ela embarcou em uma aventura para a terra dos moinhos de vento e lá se estabeleceu definitivamente. E antes de conversar com a Karine por videoconferência, a gente vai bater um papo com os pais dela, seu Wagner e a dona Ellen, que recebeu a nossa equipe aqui. Agradeço. É um prazer. Como é que foi para vocês essa decisão dela de ter ido morar num lugar tão distante? Olha, particularmente eu aceitei com muita naturalidade, né? Apesar da saudade que isso a gente, após a ida dela, sentiu muito, a casa ficou vazia. Mas é muita naturalidade, porque nós criamos os filhos, mas não para nós, é para o mundo. E teve alguma situação que ela viveu lá fora e que preocupou vocês e que vocês não puderam dar o auxílio ou deram auxílio? Sim, no período em que ela não tinha assim, um emprego, ela estava buscando, apesar do mestrado dela, e ela ficou algum tempo assim, ela falou assim, calma filha, nós gostaríamos de estar lá para dar um apoio, né? Bem que fosse moral, né? Um apoio, né? Junto a ela, né? Como é que é ver o neto crescer distante? Você? É difícil, né? Porque gostaria de participar mais, né? Ainda mais eu, que adoro crianças aí. Vocês têm também o desejo de morar fora ou lá perto dela? Isso não depende só da gente, né? Porque nós temos outro filho aqui, com um netinho aqui. E a família. E a né? família também. Ficam Agora, divididos. se você perguntar particularmente, seu Wagner, você gostaria de morar lá fora. Mas tem ela também, tem... E ela não gosta do frio, né? Assim, do frio do europeu é puxado, né? Dá vontade de você toda hora estar lá perto, né? Ajudar. Agora mesmo, ela grávida, né? Como eu ajudei a minha nora aqui, eu queria estar lá para ajudá-la também. Porque ela andou se sentindo mal lá, e a primeira pessoa que ela liga e que ela pede socorro sou eu. Mas eu falei, Karine, eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer é rezar, minha filha, porque eu estou muito longe, não dá para mim ir agora para ir. A gente vai em dezembro. É difícil, é bem difícil, assim. Como é que é estar tão longe, não poder vir com tanta frequência? Ah, isso a internet ajudou a gente. O telefone, a internet, E como é que é a comunicação de vocês com a Karine? quase diariamente. Quando ela fica 2 dias, 3 dias, e a gente não vê a netinha também, aí eu já ligo para lá. Saudade sempre bate, né? Sempre bate, mas é saudade uma boa, vamos dizer assim, né? Porque nós sabemos que, apesar da distância, ela está bem. É bom pensar assim, né? Apesar da distância, ela sempre terá o nosso apoio, mas nenhum recurso tecnológico, mas nenhum dele, melhor que for, um abraço, o contato físico é substituir isso. Oi! Olá, Sofia! O que você está fazendo? Eu nunca pensei, nunca tive pretensão de sair do Brasil. Assim, eu queria conhecer Londres e Dublin, pelo fato de estudar inglês, mas nunca pensei em morar fora. Isso foi uma coisa que aconteceu, não foi uma decisão fácil, mas foi uma coisa que aconteceu porque eu arranjei um namorado holandês, e aí quando eu terminei a faculdade no Rio de Janeiro, eu pensei, bom, então agora eu vou para a Holanda, vou ver se funciona, e aí continuo meus estudos lá, que era uma coisa que eu já queria fazer no Brasil. Então eu vim para cá e fiz o mestrado também. O início, então, não foi tão... Foi mais assim, foi aquela coisa, acabou de chegar num lugar novo, pessoas novas, cultura nova, tudo era novo, tudo era legal, era descoberta. E aí, quando acabou o mestrado, é que realmente vem a realidade, encarar a realidade. E aí que vem o choque, porque emprego não foi fácil. Eu levei 1 ano para conseguir um emprego, muito embora eu já tivesse um diploma de universidade holandesa, falava inglês. Aprendi o holandês, né? Mas mesmo assim não foi fácil. A questão da saudade da família, no início, é que pega bastante, principalmente quando você começa a se deparar com uma série de adversidades, e aí
da vontade de voltar para casa, da saudade maior, porque aqui você não tem para quem correr, assim, é mais complicado. Em termos de diferenças culturais, assim, o que mais ainda me chama atenção, não me chama atenção, mas o que mais ainda me traz uma certa dificuldade é pelo fato de ser uma cultura totalmente diferente da brasileira. As expectativas, portanto, são diferentes. Então, eu ainda não tenho nenhum amigo holandês. Os amigos holandeses que eu tenho são os amigos do meu marido. Agora eu tenho amigas brasileiras, poucas, mas tenho. E aí que dá para perceber como que é muito mais fácil fazer amizade com alguém da mesma cultura do que... É isso que eu achei mais complicado, assim. Como é criar a tua filha em duas culturas, né, tão diferentes? Ela aprende português comigo, né? Eu só falo português com ela. E pretendo continuar fazendo o possível para ela falar o português. Não tenho expectativa que ela vá falar português perfeito ou sem sotaque, mas que ela se comunique, que se veja também na minha cultura, na cultura brasileira. Eu te agradeço, tá? Muitíssimo. Felicidade aí com a sua família, daí e daqui. Obrigado por ter dado a entrevista. Obrigada a vocês. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre emigrantes e imigrantes. Nesse terceiro bloco do programa, eu convido o sociólogo e demógrafo César Marques para se juntar a mim, a Carolina e a Marina nessa conversa. César, bem-vindo aqui ao nosso estúdio, a nossa conversa. Mundo globalizado, o que mudou nos últimos anos, nas últimas décadas, vamos dizer assim, desde que a Carolina chegou? Com tudo isso acontecendo, está diferente migrar? Tá radicalmente diferente, né? Os fluxos migratórios que a gente tinha até a década de 70, eles eram praticamente únicos, né? Eram tipos rurais para o urbano, tinham grandes fluxos de grandes distâncias e hoje eles são muito mais complexos, né? Tem migrações de várias formas, né? Tem migração entre as mesmas regiões metropolitanas, de regiões diferentes, entre grandes regiões. Os motivos mudaram, né? Os motivos também mudaram, as formas que se migra mudaram radicalmente, né? Eu acho que as histórias que a gente viu um pouco retratam os principais aspectos que estão na migração, né? Quer dizer, sempre tem formação de rede social, seja que leva você a migrar, seja depois da migração que te ajudam a inserir, né? Porque quando a gente vê os processos, geralmente a gente vê quem sobreviveu a esse processo, né? Quem ficou no mesmo lugar, quem migrou e não reemigrou e a própria vida, né? Foi um sobrevivente. Então a maioria das histórias são histórias de sucesso. Então são histórias e são números das pessoas que conseguiram se incorporar àquelas sociedades de destino. Né? Tem outros conceitos, por exemplo, a maioria das pessoas atualmente, elas migram um pouco para enfrentar uma questão que é a questão da privação relativa. Né? Então você vê uma privação, seja no mercado de trabalho, seja na sua região, das oportunidades e da sua condição de vida mesmo, e busca um outro lugar em que você veja, né? Pelo menos tem uma percepção de que essas oportunidades acontecem. Né? Então, você é imigrante no Rio de Janeiro, né? Veio de Campinas. O sotaque não mente, né? E essa experiência, como é que está sendo? Você está aqui há 1 ano e pouco, né? Estou 1 ano e pouco e, assim, a gente sente um pouco na pele aquelas coisas que a gente está acostumado a ver os números. Toda a teoria veio né? para frente. A primeira coisa que a gente não migra exatamente para o lugar que a gente quer, né? A gente migra por conta das condições sociais mais amplas que vão um pouco estimulando a gente, forçando um pouco a gente a migrar para esses lugares, né? Eu migrei para cá porque tinha as melhores condições de emprego e porque era uma cidade que a gente imaginava gostar de morar também. Mas, assim, as migrações não são só escolhas próprias, né? A gente tenta calcular mais ou menos como vai ser esse movimento, mas dentro desse cálculo, ele é muito além do racional, né? Tem vários outros elementos que estão incluídos. Porque você ainda está também no comecinho, né, César? Acho que, assim, depois de um tempo, né, vocês já estão aqui um pouquinho mais,
bem mais tempo, Carolina, no caso, assim. Esse vazio, porque eu até reparei assim na matéria, né, ali o pai da Karina, ele faz umas pausas, ele respira, assim. Esse vazio passa com o tempo, assim, passa essa informação para o César, principalmente. Você se adapta? Que você começa a conviver com ele. Aqui no intervalo, a gente estávamos comentando que o assunto é rico, né? É rico porque é a nossa vida, eu vivo diariamente com isso. Eu sou daqui, mas eu não sou daqui. Então, o tempo inteiro eu estou lidando com esses vazios e também com o que significa morar aqui nesse país. Por exemplo, isso que você falou agora da privação relativa, gostei disso, achei muito legal. Eu vim aqui, não como você, com esse objetivo, abrir horizontes, você também, porque eu nem sabia, aos 18 anos você ainda está. Mas tem uma coisa que é totalmente instintiva, que eu acho que o Brasil tem uma coisa de uma liberdade, de um calor humano que é muito, muito grande, entendeu? Eu nem sabia. Então, isso foi talvez o que me trouxe para esse país, entendeu? Essa questão do afeto. Pelo menos no Rio de Janeiro, eu nunca morei em outros lugares. Eu sei que há diferenças, por exemplo, no Sul, eu sou casada com um catarinense, é diferente a relação que se estabelece lá. Mas no Rio, no primeiro dia, a gente já está abraçando, já está beijando, já está chamando de meu amor. Eu achava muito louco isso, mas até eu estou falando também assim. Porque não há muitos, em outros lugares, não sei, por exemplo, lá na Holanda, se você pegar numa pessoa, eu já vi, por exemplo, numa aula de teatro, você pega uma pessoa, não me toque, tem uma coisa com o corpo, aqui há uma tranquilidade. Compensação, se você falar mais tarde, a gente se vê, provavelmente você não vai encontrar essa pessoa. Mas eu acho que a Carolina falou bem essa questão de... A gente se acostuma, né, com esse vazio, ele sempre vai existir, ele não vai ser satisfeito por alguma outra relação, porque é a família que a gente tem, né? E uma coisa, eu morei na Austrália também durante um ano. E aí, enfim, eu conheci um australiano lá, hoje em dia ele mora em Londres, e a gente namora nesse formato, cada um no seu país, comum, né? 2 continentes. Pra quem emigra. Então, assim, obviamente, hoje em dia, com tecnologia, como a gente já comentou, fica muito mais fácil, mas tem dias que a gente, vamos ver um filme, ele lá, eu aqui, e a gente pelo Skype fica se trocando. Novas sabe? formas de namorar, né? Tem um sociólogo super conhecido, que é o Beck, que ele fala sobre sociedade de risco, mas ele tem um livro que chama Amor à Distância, porque ele era casado e não morava na mesma cidade que a esposa por muito tempo. Eles ficaram vivendo assim. Ele vai falar um pouco de como que essa era da mobilidade muda também as relações amorosas, né? Mas esse negócio do tempo é interessante porque as próprias pesquisas que a gente tem sobre imigração, elas têm vários quesitos para definir o que é o migrante, né? E geralmente quando a gente fala a pessoa que mudou há mais de 5 anos, ela nem entra nessa migração de fluxo, ela já é um migrante mais estabelecido, né? Então, para quem migrou há mais de 20 anos, de fato, já está ali, já está totalmente estabelecido, né? Não tem mais aqueles mesmos desafios que o migrante recém-chegado tem, né? Ele já conformou o seu espaço de vida no lugar que ele está morando. Acomodou, né, de certa forma. Gente, a gente está chegando no finalzinho do programa, eu queria pedir para vocês 3 2 coisas. Uma, vou dar uma mensagem para a família de vocês, esse programa com certeza vai chegar até eles. E a segunda, dar uma dica para quem está migrando, quem está chegando. Acho que o César pode trazer, principalmente por conta de toda essa bagagem, né, de um olhar teórico e que está sendo vivido agora na prática. Então, vou começar com você, assim, a nossa mais antiga imigrante. Me pegou de surpresa. Eu acho que a idade para você fazer isso é quando você está jovem, porque você não tem consciência. Então, a juventude é linda. Então, vai nessa, porque é ela que vai te guiando. Já com essa idade, por exemplo, agora, eu já não faria mais isso, porque é muito desafio, você entende? Então, a mensagem, se você é jovem, faça agora. E a mensagem para minha família é assim, optei por isso, há 35 anos que eu não moro com minha mãe, então, é a saudade... Mas, como disse o senhor da Holanda, a gente cria os filhos para o mundo. E o meu mundo está com o teatro. Então, estou fazendo o melhor por mim também. Eles sabem disso, com certeza. Marina, rapidinho, uma mensagenzinha final. Quando eu vim para cá, eu tinha muito essa ideia de...
quando eu for, eu tenho que ficar lá, eu tenho que me adaptar lá, porque se eu voltar eu vou ser uma perdedora, né? Então, eu depois um pouco desconstruí esse entendimento. Então, esse é o meu recado, assim, se não der certo, voltar não é um passo atrás. E para minha família, queria dizer que foi obrigada por ter me ajudado, assim, contar com o apoio da família no momento em que a gente vai mudar de cidade, vai mudar de país, vai mudar de estado. Sempre é bom, sempre é reconfortante. César, bem rapidinho. Eu acho que eu concordo com isso, que atualmente ir e voltar é cada vez mais comum e os ganhos são para todas as pessoas, tanto para a diversidade cultural, como para a pessoa que se dispôs a migrar e correr atrás. Eu acho que isso vai ser cada vez mais comum e a gente tem que estar aberto a essas experiências, né? Então, como país e como sociedade também. E para a minha família que ficou e a minha esposa que veio comigo, fez o maior sacrifício, né? Me acompanhou, queria dizer que a saudade sempre vai permanecer, a gente sempre tenta estar perto, mas acho que são desafios que a gente vai tentando contornar e todo mundo sabe que morar no Rio também tem essa facilidade, né, de ter a cidade para receber, né? Parabéns pela coragem de vocês. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, trocando essas experiências belas. Obrigada, gente. E você, veio de onde? Vai para onde? Conta pra gente a sua experiência e se você se identificou com essa conversa de hoje. É só entrar em contato pela nossa página, ligar ou enviar um e-mail pra gente. E obrigada por acompanhar a gente aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau!